Pessoal, para dar continuidade no vídeo anterior, em que nós fizemos a delimitação da nossa grade amostral, nós vamos estar trabalhando aqui agora com algumas pequenas edições para que isso fique mais prático na hora que você vai enviar para o GPS e que você tenha uma otimização desses pontos. Vocês observarem aqui na tabela de conteúdos, ele gerou um arquivo com o nome que eu dei, grid talhão underline label, que está correspondente aos meus pontos amostrais. Então, quando eu marco e desmarco, eles vão aparecer aqui para mim. E esses pontos amostrais que é do nosso interesse. Eu preciso exportar esses pontos para o meu GPS para que eu navegue até eles e faça a minha amostragem. Justamente aquela amostragem composta de subamostras e que estão georreferenciadas agora, né? Só que, se vocês observarem, ele gerou também aqui um arquivo grid talhão. Esse arquivo grid talhão, ele está me mostrando exatamente o tamanho da grade que nós mostramos lá, que nós definimos no vídeo anterior. E nós trabalhamos com 1 ponto por hectare nesse talhão aqui, e aí essa densidade, esse tamanho de grade vai depender da necessidade de cada um. E aí essa quadradinho aqui indica exatamente o tamanho de 1 hectare. Só que eu não preciso desse arquivo de linhas aqui, essas polilinhas, porque o que eu vou navegar, na verdade, são meu arquivo de pontos. Então eu vou até desmarcar e remover esse arquivo, porque eu não vou estar trabalhando com ele, e até faço um abre aspas, sempre que vocês estiverem trabalhando com esses softwares aqui de geoprocessamento, esses software SIGs, removam, tenham o hábito de remover aqui da tabela de conteúdos, da área de controle do software que vocês trabalham, o arquivo desnecessário. Porque mais para frente, quando você está lá fazendo diversos processamentos, não corre o risco de você escolher um arquivo errado e ter que fazer o mesmo trabalho de novo, né? Mas enfim, eu vou agora trabalhar em cima desses pontos amostrais, só que eu preciso primeiramente delimitar esses pontos apenas para dentro do meu talhão. E como esses arquivos estão georreferenciados, eu consigo utilizar uma função bem simples aqui dentro do ArcGIS, que é a função clip. Com o clip você consegue recortar o seu arquivo de interesse, que é o nosso arquivo label aqui, né, para dentro de uma região de interesse, que é o nosso talhão. Então, eu preciso que ambos os arquivos estejam no mesmo sistema de coordenadas e georreferenciados para que isso seja possível. Feito isso, vou abrir o Arc2Box, já que nossas ferramentas estão todas disponíveis lá. Dentro do Arc2Box, eu tenho aqui o box Analyze Tools, que é dentro dessa opção que nós vamos estar trabalhando a função clip. Analyze Tools, o box Extract, função clip. Habilito a função, lembrando que ele sempre vai perguntar para você qual arquivo você quer manipular, e como a gente está trabalhando com clip, o primeiro input que ele está falando aqui é qual arquivo eu quero recortar. Então eu quero recortar o meu arquivo grid talhão label, só clicar na setinha aqui do lado e carregar esse arquivo. A função de baixo ele está me perguntando para onde eu quero fazer esse recorte. Então eu quero cortar meus pontos para dentro do meu talhão. E olhando aqui na nossa tabela de conteúdos, na nossa área de controle, eu tenho um arquivo que delimita o meu talhão chamado UTM Limites Talhões. Clico na setinha, escolho o arquivo que eu quero recortar os meus pontos. E não se esqueçam, em Output, Filter e Class, salvem sempre esse arquivo lá dentro da pasta, porque você vai precisar dele depois, inclusive para exportar para o GPS. Clico na pastinha agora, vou lá na pasta em que estão meus arquivos. Normalmente o ArcGIS ele já abre a última pasta que você trabalhou, então já estava dentro da minha pasta. E vou colocar aqui, clip, eu gosto sempre de usar a função, o nome da função antes, pontos, amostragem. Salvem aí com o nome que vocês vão identificar, manda salvar e dá OK. Na hora que ele terminar o processamento, ele vai gerar um novo arquivo. Olha lá, gerou aqui o arquivo clip.amostragens. Se eu desmarcar o meu arquivo label, que gerou anteriormente, fica somente os pontos delimitados para dentro do meu talhão. Vou remover esse arquivo, porque eu não preciso mais dele. E agora, se meus pontos já estiverem de uma forma satisfatória, de um jeito que eu sei que eu vou aproveitar bem, retirando pontos das secas, retirando pontos de carreadores, é só ir lá na pastinha e enviar esses arquivos para o seu GPS, porque ele já está no formato shape.
Agora, se você precisar fazer alguma edição nesses pontos, eu tenho aqui, ó, pontos que estão muito próximos de cercas. Esses pontos não estão alinhados com o relevo aqui desse talhão. Eu sei disso porque eu fui fazer a delimitação desse local. Então eu quero girar esses pontos, ou seja, fazer algumas pequenas adequações para que fique melhor e eu otimize esses pontos. Lembrando que a amostragem georreferenciada é custo. Então, se eu tenho um ponto que ele não vai ser significativo, vai ser um custo desnecessário. Então, eu devo ou excluir ou ajustar isso aí dentro do meu talhão. Para fazer essas pequenas edições, pessoal, eu preciso estar habilitado essa barra aqui, ó, essa barra Editor, porque é a partir dela que eu vou trabalhar e editar meus pontos. Provavelmente ela não vai estar aparecendo aí para vocês, igual está aparecendo aqui para mim. Mas para aparecer essa barra, vocês vão vir aqui, ó, no menu principal, então tem aqui File, e aí você tem aqui na frente a opção Customize. Dentro dessa opção, você tem a opção Toolbars, e dentro de Toolbars, vocês vão habilitar a função Editor. Dentro dessa barra, vai aparecer aí para vocês no meio da tela do programa, coloquem ela onde vocês acharem necessário, e habilitem a edição do arquivo que vocês salvaram, que é o nosso arquivo clip.amostragem. Vou clicar aqui na função Editor e tem lá a opção Start Edit. Clico em Start Edit. Se aparecer uma janelinha para vocês, só tomem o cuidado de selecionar a função Clip. Se não aparecer, a minha edição ela já está habilitada. Eu vou desmarcar o meu arquivo talhão, só para que eu consiga fazer isso aqui mais fácil. Ó, seguro com o botão do mouse e seleciono todos os meus pontos. Uma vez selecionado, habilito de novo o meu talhão e agora eu vou editar. Olha lá, meu mouse está selecionado a setinha aqui do lado para que eu consiga fazer a edição dos meus pontos. Se eu clicar e segurar com o mouse, eu consigo arrastar isso aqui para o que for necessário. Eu vou tentar ajustar isso aqui para que eu aproveite ao máximo esses pontos. Olha lá, ele vai movimentar meus pontos, né? Aqui ele não movimentou, mas vamos tentar de novo. Olha lá, agora sim movimentei. Se for necessário, eu posso também rotacionar esses pontos. Tem que manter os pontos selecionados. E aqui do lado eu tenho a função Rotate. Clico na função, clico em qualquer ponto e eu consigo, olha lá, rotacionar isso da maneira que for necessário. E aí eu vou ajustando esses pontos para que esses pontos eles fiquem o mais próximo possível de um ideal para quando eu vou fazer essa amostragem. Olha lá, vou editar aqui um pouquinho, meu mouse deu um bugzinho, olha lá. Volto mais um pouquinho para aproveitar meus pontos. Rotacionei. Tá da forma como que eu quero, eu posso voltar aqui, ó, eu devo inclusive voltar para essa função Edit, para que eu selecione os pontos que eu não quero. Lembrando que pontos que estão aqui, ó, muito próximos de cercas, muito próximos de carreadores, devem ser excluídos porque eles não são representativos. Clico em cada um deles e vou deletando, o delete mesmo aí do seu teclado. Olha lá, isso aqui pode ser excluído, esse ponto eu posso excluir também. E aí, de acordo com cada necessidade, eu vou excluindo os pontos que são desnecessários. Aqui eu também vou excluir esse, porque está muito próximo. Prontinho, gente. Minha grade amostral ela está editada de uma forma em que eu estou aproveitando ao máximo os meus pontos. Lembrando que não é uma regra você rotacionar, você movimentar esses pontos. Isso aqui a gente editou isso apenas para que fique mais otimizado e lá o meu trabalho de amostragem em campo ele fique mais preciso, né? Fiz os ajustes necessários. Clico de novo em Editor e mando parar a edição. Stop Editing aqui. Ele vai perguntar se você quer salvar as edições. Salvem, né? Se você gostou das suas edições. Se você não gostou, só clicar em não. Cliquei em sim. Tá salvo o meu arquivo. Inclusive, meu arquivo tá lá na minha pasta pronto para ser exportado pro GPS, né? Qualquer dúvida, pessoal, deixem comentários, que aí eu vou tentar estar auxiliando vocês aí na medida do possível. Então, um abraço e até mais.